Oi, gente! A nossa conversa hoje é sobre Alzheimer, doença que infelizmente está cada vez mais prevalente na nossa população. E por que é que o Alzheimer se desenvolve, né? Quais são as causas dessa doença? Será que há alguma coisa que a gente possa fazer para evitar? Antes de tudo, eu quero avisar para vocês, comunicar, na verdade, né, o que a literatura científica coloca de que o Alzheimer é uma doença que se desenvolve em associação de causas genéticas com causas ambientais. Então, precisa haver uma predisposição genética que, associada a alguns fatores, faz com que essa doença possa se desenvolver. Existem genes que são mais poderosos em fazer com que o indivíduo tenha Alzheimer e genes que são menos poderosos, digamos assim. O fato é que precisa haver um gatilho, um estímulo ambiental para que essa doença se desenvolva. E, infelizmente, esses gatilhos são muito comuns, são coisas do nosso dia a dia, como, por exemplo, poluição, contaminação com metais pesados, estresse crônico, deficiência de nutrientes. Isso tudo faz parte da nossa vida, infelizmente. Então, o que eu tenho para dizer é que se você tem histórico familiar de Alzheimer, ou talvez tenha feito algum exame genético que demonstre que você tem algum polimorfismo que favoreça o aparecimento da doença, triplique os cuidados com a sua saúde. Invista na prevenção, invista em exames periódicos, invista no seu estilo de vida, invista em tudo aquilo que pode ajudar você a não permitir que a doença se desenvolva. Lembrem que genética não é destino, é probabilidade, é risco. Não é que você vai ter essa doença, é que você tem um risco aumentado que ela se desenvolva, então você tem que fazer a sua parte para prevenir. E, infelizmente, como eu falei, as causas do nosso dia a dia, do nosso ambiente, fazem com que essa doença se desenvolva com facilidade e, do mesmo jeito que elas são causas comuns, são causas totalmente passíveis de serem evitadas, tá certo? E eu quero convidar vocês a curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, convidar os amigos para se inscrever, para curtirem aqui no nosso canal. E, obviamente, se você tiver algum tema interessante sobre nutrição e cérebro, pode colocar aqui embaixo sugerindo para que eu grave vídeos nas próximas aulas. Ok, gente? Um beijão, fiquem com o vídeo aí, curtam bastante. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, gente, então hoje eu quero abordar as causas do Alzheimer. Quais são os fatores que estão a nosso alcance para tentar investir na prevenção? Hoje nós sabemos que o Alzheimer, ele se desenvolve com uma associação de fatores, né? O genético, deve haver a predisposição genética e algum fator ambiental em associação para que a doença se desenvolva. E nesse gráfico nós vemos vários genes que estão relacionados ao risco de Alzheimer. Alguns genes são bastante comuns, presentes em até 30% a 40% da população, mas eles apresentam baixo risco de desenvolvimento de Alzheimer. E existem já outros genes que aumentam, né, num risco mais potente, digamos assim, que a doença se desenvolva. Então, obviamente, aqui quando a gente fala de Alzheimer, nós precisamos ter a associação genética com a associação ambiental, o estilo de vida. E alguns dos genes associados ao Alzheimer estão demonstrados aqui nesse gráfico, sendo que os genes que estão acima, né, em vermelho, eles são genes aonde, quando o indivíduo os apresenta, eles dão ao indivíduo um alto risco de desenvolvimento de Alzheimer. Então, só para mostrar para vocês que muitas pessoas acabam, muitas vezes, tendo esses genes, essas alterações genéticas, esses polimorfismos, mas não necessariamente a doença vai se desenvolver. Primeiro, por uma questão de estilo de vida, por fatores ambientais, e outra porque os genes eles apresentam riscos diferentes de aumento do risco de desenvolvimento de Alzheimer em intensidades diferentes. É como se existissem genes mais perigosos e genes menos perigosos. Eu, por exemplo, apresento polimorfismo na ApoE4 em heterozigose. Então, esse círculozinho aqui em amarelo aqui da direita, cerca de 15% a 20% da população apresenta esse polimorfismo. Eu apresento, então eu tenho um risco médio de desenvolvimento de Alzheimer, só que a gente investe o quê? No estilo de vida para que essa doença não se desenvolva.
E, obviamente, para que a doença se desenvolva, como eu falei, eu preciso ter uma associação entre predisposição genética e fatores ambientais. Quando eu tenho algum polimorfismo que me aumenta o risco de desenvolvimento do Alzheimer, quais são os problemas, né, ambientais, quais são as coisas relacionadas ao meu estilo de vida que fazem com que a doença possa se desenvolver. Então, existem várias associações, inclusive, gente, hipertensão, contaminação com alumínio, o estresse, injúria vascular, o cigarro, né, o fato de você fumar em associação com a predisposição genética é um gatilho muito poderoso. A hiperhomocisteinemia, eu bato muito nessa tecla. O metabolismo da homocisteína é um metabolismo que está relacionado a muitas funções no sistema nervoso central. Então, indivíduos que têm aumentos dos níveis de homocisteína, em associação com fatores genéticos, têm um risco aumentado, sim, de desenvolver Alzheimer. E resistência à insulina, então aqui a gente tem a hiperinsulinemia, a dislipidemia, processos inflamatórios. Então, é muito fácil, infelizmente, a gente ter uma inflamação crônica no indivíduo. Uma desbiose, uma dieta de alta carga glicêmica, uma resistência à insulina, dieta com alto teor de gordura saturada e ômega 6 e baixo de ômega 3, doenças autoimunes. Então, isso tudo gera no indivíduo uma inflamação crônica, mesmo que de baixo grau, é uma inflamação crônica que está associada também ao aumento do risco de Alzheimer. Deficiência de vitamina D, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, processo inflamatório como um todo. Então, gente, por mais que aquele indivíduo ele tenha histórico genético de Alzheimer, é muito importante investir no estilo de vida, investir na epigenética para que essa doença apresente uma redução do risco de desenvolvimento. Então, existem sim abordagens, existem sim formas de intervenção preventiva. E eu trago aqui esse estudo prospectivo de coorte feito, publicado em 2009, aliás, que mostra o quê? Que a incidência de Alzheimer em indivíduos que tinham a atividade física regular e aderiram a uma dieta do Mediterrâneo. Então, esse gráfico ele mostra o quê? Que quanto mais frequente a atividade física foi e quanto mais engajado na dieta do Mediterrâneo aquele indivíduo foi, menor a probabilidade de ele desenvolver Alzheimer. Então, teoricamente, por ser feito um estudo numa mesma região, a predisposição genética não mudava muito entre os indivíduos, mas o estilo de vida, ele foi um fator que fez sim com que o risco de doença diminuísse quando existia um estilo de vida saudável. E aqui associando a dieta do Mediterrâneo. Eu gosto bastante da dieta do Mediterrâneo, isso é uma opinião pessoal minha. E, enfim, cada vez mais os artigos eles nos trazem informações que me deixam gostando cada vez mais dela mesmo, tá certo? Então, aqui a associação em atividade física, dieta do Mediterrâneo e redução do risco de Alzheimer. A dieta do Mediterrâneo, ela não é uma dieta extremamente restritiva, né? Ela contém lácteos, só que, obviamente, lácteos de boa qualidade, boa procedência, leite de verdade, queijos, iogurtes frescos, muitas verduras, muitos legumes. Apresenta também um consumo alto de peixe, então alto consumo de ômegas 3, redução do consumo de alimentos industrializados, processados, então menos aditivos químicos, menos gordura trans, pouca gordura saturada, isso tudo, baixa carga glicêmica, não tem açúcar, então é uma comida bem natural, uma comida simples, mas comida de verdade, aonde além de ter uma boa composição de macronutrientes, a gente tem uma boa composição de fitoquímicos, né? O azeite de oliva, enfim. Os fitoquímicos presentes na alimentação têm poderes epigenéticos gigantescos. E aí a gente coloca tudo isso, né, num mesmo pacote e consegue fazer essa associação entre dieta do Mediterrâneo e redução do risco de Alzheimer. Ok, gente? Então, cada vez mais, eu penso que o nosso estilo de vida, ele está, sim, fazendo com que a gente tenha um aumento da prevalência de doenças neurodegenerativas e os estudos estão aí para comprovar. Tá ok? Muito obrigada. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.